Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje continuaremos falando sobre os evangelhos sinóticos, hoje a parte 2. Continuaremos apontando aí as semelhanças e algumas diferenças. Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e do mundo, é um dos livros menos compreendidos. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como esse no canal. Se você fizer uma leitura bastante atenta dos 3 evangelhos chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar praticamente a mesma ordem de conteúdo nos 3 evangelhos. Isso porque nós já falamos no outro vídeo que Marcos inspirou os outros 2 evangelistas. Então essa ordem vai seguir a ordem que Marcos criou. Então, Mateus e Lucas copiam essa ordem. É claro que a gente vai mostrar aqui algumas diferenças, mas, em geral, eles copiaram a mesma organização do evangelista Marcos. Essa ordem de conteúdos está dividida em 4 partes. A primeira parte é a preparação para o ministério público de Jesus. A segunda parte é o ministério público de Jesus na Galileia. Terceira parte, a viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém, e a quarta parte, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então esta ordem é compartilhada por Mateus, Marcos e Lucas, e como eu já expliquei, é compartilhada porque Mateus e Lucas copiaram a estrutura de Marcos, que é o criador do gênero literário que nós conhecemos por evangelho. Essa primeira parte, que é a preparação para o ministério público de Jesus, inicia em Mateus, no capítulo 3, versículo 1, em Marcos 1, versículo 1, em Lucas 3, versículo 1. Reparem que Mateus e Lucas começam no capítulo 3 e Marcos começa no capítulo 1. Se nós repararmos bem, nós vamos perceber que só Mateus e Lucas têm o nascimento e a infância de Jesus. Marcos começa já com a preparação no ministério público de Jesus, com o trabalho de João Batista. E nós vamos encontrar esse trabalho de João Batista em Mateus e Lucas no capítulo 3. Quer dizer, eles têm em comum essa estrutura. A partir daí, Mateus e Lucas vão copiar Marcos, que é a preparação para o ministério público de Jesus e que se inicia com o trabalho de João Batista. A segunda parte, que é o ministério público de Jesus na Galileia, começa sempre mostrando o deslocamento de Jesus de Nazaré da Galileia para Cafarnaum. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, porque João Batista morreu e agora ele vai para outro lugar. No caso do evangelista Lucas, porque ele foi expulso da sinagoga de Nazaré, sua terra, e teve que ir para outro lugar. Mas nós encontraremos a semelhança aí na estrutura, porque Jesus agora inicia o seu ministério, começa a fazer a sua pregação dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho, que é o objetivo, que é o projeto. Isso aparece tanto em Mateus, em Marcos, como em Lucas. Então, o que é central no Evangelho aqui é esse projeto de Jesus que é anunciado, onde ele começa a fazer isso junto com os seus ali na Galileia. Vai aparecer, por exemplo, o chamado dos discípulos. Quer dizer, ele começa um projeto, mas não começa um projeto sozinho. Na terceira parte, nós encontramos a viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. Jesus toma a decisão de ir para Jerusalém depois da profissão de fé de Pedro, onde Pedro declara que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a esse mundo. Tanto em Mateus,
em Marcos e em Lucas, nós encontramos essa estrutura. A diferença é o Evangelho de Lucas, que coloca uma viagem de Jesus até Jerusalém muito mais longa, que vai do capítulo 9 ao capítulo 19, enquanto Mateus vai do capítulo 19 ao capítulo 20, enquanto Marcos apenas o capítulo 10. Até por isso que Lucas é apresentado por alguns estudiosos como o Evangelho do Caminho, mas isso nós falaremos em outros vídeos. E a quarta parte começa quando Jesus entra em Jerusalém, e aí ele vai demonstrar toda a sua paixão, vai apresentar a morte e a ressurreição. Os três apresentam a mesma estrutura. Mateus começa a partir do capítulo 20, versículo 1 até o final do Evangelho. Marcos, do capítulo 11 até o final do Evangelho. E Lucas, a partir do capítulo 19, versículo 1 até o final do Evangelho. Nos três casos, nós encontramos Jesus entrando em Jerusalém. Embora o Evangelho de Lucas trabalhe isso um pouco de forma antecipada, lá no caso de Zaqueu, na história de Zaqueu de Jericó, mas a ideia é mostrar que Jesus está chegando em Jerusalém e entrando já na cidade, que a sua viagem já havia terminado e agora havia chegado o seu momento derradeiro, o momento pelo qual ele tinha lutado, tinha nascido, vivido e trabalhado e desenvolvido todo esse projeto. Nós olhamos aqui essa estrutura e aí quando a gente vai comparar a estrutura do Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, que guarda essas 4 etapas, com o evangelista João, nós vamos perceber que são muito diferentes. Aqui nós percebemos uma ordem cronológica. A preparação do ministério público de Jesus, depois o ministério de Jesus na Galileia, depois a viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém, e no final, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Em João, nós não encontramos isso. Ora Jesus está na Galileia, na sua terra, ora ele está em Jerusalém. Não tem uma ordem. Ora ele está em Jerusalém, ele volta para a Galileia. Bastante diferente dessa ordem estrutural dos 3 evangelhos chamados de sinóticos. Algumas outras diferenças entre esses 3 evangelhos, por exemplo, Mateus e Lucas têm a história do nascimento e da infância de Jesus, tem o Pai Nosso, tem as bem-aventuranças. Então nós encontramos algumas diferenças aí com o Evangelho de Marcos, que nem tem essas passagens bíblicas. Não adianta, por exemplo, procurar o Pai Nosso no evangelista Marcos, não adianta procurar as bem-aventuranças no evangelista Marcos, bem como no evangelista João, nós não vamos encontrar essas passagens bíblicas. A infância, o nascimento e a infância de Jesus só encontramos em Lucas e em Mateus. Nessa estrutura que nós apresentamos aqui dos sinóticos, Mateus e Marcos apresentam pequenas diferenças, então quase que se segue completamente aquilo que Marcos criou. Então Mateus simplesmente pega as passagens bíblicas de Marcos e vai colocando no seu evangelho e vai intercalando talvez com algumas outras passagens, mas a ordem é muito parecida. As narrativas, os episódios são muito semelhantes, com pequenas diferenças apenas, com interpolações. Às vezes se coloca uma passagem que não existe em Marcos no meio, mas se você seguir a sequência de Marcos em Mateus, você vai encontrar o porquê dessas semelhanças. Em Marcos e Lucas nós temos também algumas semelhanças e no Evangelho de Mateus as diferenças. Em Marcos e Lucas, por exemplo, nós temos um possesso de Gerasa, nós temos um jumento na entrada de Jesus para Jerusalém, nós temos um cego. Enquanto em Mateus nós temos a história de 2 cegos, nós temos a história da jumenta e do seu jumentinho na entrada de Jesus para Jerusalém, e nós temos a história de 2 possessos em Gerasa. Então vamos percebendo aí como existem semelhanças entre os 3 e existem semelhanças que se cruzam entre eles também, entre Mateus e Lucas, entre Lucas e Marcos,
entre Mateus e Lucas e assim por diante. Entre Mateus e Marcos, nós temos a expulsão de Jesus só no final do evangelho, enquanto em Lucas a expulsão de Jesus de Nazaré acontece logo no começo dos relatos. Hoje nós vamos ficando por aqui, né? Tem muitas outras semelhanças, nós iremos gravar outros vídeos aí falando sobre os evangelhos sinóticos, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe, se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude a impulsionar o canal para a gente conseguir chegar mais longe. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.